Caros irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando esta vigília da Páscoa. Nós que somos convidados a sermos vigilantes, a estarmos acordados enquanto o mundo dorme. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi o que disse Jesus a Pedro, Tiago e João no Horto das Oliveiras. Na noite da Quinta-feira Santa, depois que eles saíram do cenáculo após a ceia, Jesus disse isso para eles: vigiai e orai. Estais sempre de prontidão. Em outras passagens, Jesus diz: tende os rins cingidos. Antigamente, como as pessoas usavam túnicas, vestes talares, ou seja, vestes que vão até os calcanhares, quando eles precisavam trabalhar ou correr, cingiam os rins, amarravam a cintura, assim como o padre também faz, depois de colocar a alva, prende com um símbolo. Ter os rins cingidos significa estar de prontidão, mas também significa dominar as paixões, dominar os instintos. Nós estamos fazendo uma vigília. Nós estamos acordados enquanto o mundo dorme. Enquanto o mundo vive na ignorância da palavra de Deus, dos mistérios de Deus, das verdades de Deus, nós temos que estar acordados, não podemos viver entorpecidos pelos nossos sentidos, pelas nossas paixões, mas lúcidos, acordados. E a vigília pascal é a mãe de todas as vigílias. Os cristãos sempre gostaram de fazer vigílias, justamente por esse significado de nós estarmos em oração, estarmos de prontidão, preparados para a manifestação de Deus. Enquanto boa parte das pessoas, a maior parte das pessoas, está ocupada com as suas coisas, desatenta, despreparada, como naquela parábola das virgens prudentes e das imprudentes, das que eram prevenidas, previdentes, e das que eram imprevidentes. Esse é o sentido da vigília. Aliás, que os primeiros cristãos, é bom lembrar que os judeus guardavam o sábado, mas desde a ressurreição de Jesus, os cristãos passaram a celebrar a Eucaristia aos domingos, no primeiro dia da semana, dia da ressurreição. E os judeus não trabalhavam de sábado, o sétimo dia da semana, mas trabalhavam de domingo, o primeiro dia da semana. Então, durante os primeiros 3, 4 séculos, o domingo era dia de trabalho, era dia normal para a maioria das pessoas, como está se tornando agora também neste nosso mundo neopagão. Mas os cristãos precisavam então celebrar a Eucaristia na madrugada do sábado para o domingo, porque domingo era dia comum para a maioria das pessoas, dia de trabalho, dia normal. Então os primeiros cristãos
costumavam celebrar a Eucaristia na noite do sábado, segundo aquela antiga tradição que vem dos judeus, que a noite do dia anterior, o entardecer do dia anterior já é o início de um novo dia. Então a noite do sábado já é domingo. E eles celebravam a Eucaristia na noite do sábado. E passavam muitas horas em oração, em vigília. Tem até um episódio narrado nos Atos dos Apóstolos, que diz que eles estavam reunidos numa casa no segundo andar, São Paulo estava pregando e a vigília ia demorando, alguém pegou no sono, estava sentado na janela e caiu lá embaixo e morreu. Aí São Paulo desceu e ressuscitou aquele que tinha cochilado durante a pregação. Eram vigílias longas, assim como essa nossa, 7 leituras do Antigo Testamento, mais 2 do Novo. A vigília pascal é a mãe de todas as vigílias. Nós, na noite do Sábado Santo, estamos aí na porta do sepulcro, aguardando a ressurreição de Jesus. Foi durante a madrugada, durante a noite, como nós cantamos no precônio pascal, só ela sabe o momento exato, a hora em que Cristo ressuscitou dos mortos. Então nós estamos ali, vigilantes, para presenciarmos a ressurreição de Jesus. E assim deve ser a nossa vida. Estarmos sempre com os rins cingidos, estarmos sempre na presença de Deus, em oração, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, nós somos tentados. E para não cairmos em tentação, não podemos dormir, não podemos estar dispersos, mas atentos na presença do Senhor. É aquilo que os santos chamam de a guarda do coração. Estarmos o tempo todo guardando o nosso coração, velando. Como diz o Cântico dos Cânticos, eu dormia, mas o meu coração velava. Guardar o coração para não perder nunca a presença de Cristo. Estarmos sempre em atitude de alerta. Soar o alarme quando vier o ladrão, quando vier o assaltante querendo nos roubar a graça de Deus, querendo nos roubar o amor de Deus. A guarda do coração, essa atitude de vigilância. Por isso, esse é o sentido dessa vigília e de todas as vigílias, mas especialmente desta, que é a mais importante de todas. Essa vigília se divide em 4 partes. A primeira delas é a liturgia da luz, o lucernário, o fogo, a luz, que é um elemento celeste, a luz de Cristo que ilumina a nossa vida. O Círio Pascal, que é cantado, aclamado pelo precônio pascal, que nos lembra aquela coluna luminosa que conduziu os hebreus no Êxodo, mas também o Cristo ressuscitado, a sua oblação pascal, o seu sacrifício, a sua morte que nos dá a vida, ele vivo ressuscitado no meio de nós. Então é a liturgia da luz. Ele que vai nos iluminando, como no início. A liturgia, ela tem essa linguagem dos símbolos, dos sinais. Então, não é apenas por meio de palavras que a palavra de Deus nos é comunicada, que os mistérios de Deus chegam até nós. Não apenas pelos nossos ouvidos, mas por todos os nossos sentidos. E assim que nós vimos
o círio pascal entrando na igreja escura e nós fomos iluminados, cada um de nós com as nossas velas. Assim Cristo faz conosco. Depois, a segunda parte desta vigília é a liturgia da palavra. Todas essas leituras que nós ouvimos das Escrituras, porque Deus fala conosco cada vez que nós lemos, cada vez que nós ouvimos as Sagradas Escrituras. 7 leituras do Antigo Testamento, porque nós vamos acompanhando a história da salvação, a preparação que Deus fez, as promessas que Deus fez, até que chega a plenitude dos tempos, até que Jesus Cristo venha a este mundo. É só nesse momento que se acendem as velas do altar, quando se entoa o glória, que nós também guardamos durante o tempo da quaresma, o glória que foi entoado apenas nas solenidades, São José, Anunciação, mas que mesmo aos domingos foi guardado, foi reservado para a noite de hoje, para que essa festa fosse revestida de maior solenidade. E então vem a entoação do aleluia. Nós fizemos o jejum aleluiático. Durante toda a quaresma, nada de aleluia. E agora, durante o tempo pascal, essa palavra aparece exaustivamente na liturgia. É uma palavrinha hebraica que, se nós fôssemos traduzir, significa louvai a Deus. Aleluia. Só que a igreja, desde os primórdios, decidiu não traduzir essa palavra, para que ela expressasse o nosso júbilo, para que ela expressasse o cântico dos redimidos, que o louvor a Deus que nós queremos expressar, na verdade, nós não temos palavras, as palavras não são suficientes para expressar o tamanho da nossa gratidão. Então, com esta palavra, aleluia, sem ser traduzida, nós entoamos os nossos louvores a Deus como uma criancinha que balbucia, que chora, que resmunga, que pronuncia sons confusos, porém a mãe entende. Está com fome, está com dor, fez cocô, né? A criança não diz, agora eu preciso que troque a minha fralda, ou agora eu preciso que me dê o peito, ou que me faça uma massagem porque eu estou com cólica. A criança não diz, mas a mãe sabe a necessidade do filho. Assim também Deus conhece as nossas necessidades e nós, com esta palavra aleluia, expressamos a nossa gratidão, que é inexprimível em palavras, porque as palavras não são capazes de traduzir o tamanho da nossa gratidão a Deus por tudo que Ele nos fez. Então nós vamos agora para a terceira parte da vigília pascal, que é a liturgia batismal. Os nossos 4 catecúmenos que durante a quaresma participaram dos escrutínios, hoje pela manhã eles foram ungidos com o óleo do batismo, o óleo dos catecúmenos, receberam o credo, que é o símbolo da fé, receberam o Pai Nosso, que é a oração que o Senhor nos deu. Também os seus ouvidos e os seus lábios foram tocados para que se abrissem para ouvirem e proclamarem a palavra de Deus, que é o rito do éfeta. Então hoje de manhã aconteceram os últimos ritos preparatórios.
deles que já vêm se preparando há mais de um ano pela catequese. Ou seja, há mais de um ano a palavra de Deus é ecoada, é pronunciada, é anunciada para eles. Eles foram se alimentando da palavra de Deus durante esse mais de um ano. Hoje, então, finalmente vão receber 3 deles: o batismo, a crisma e a eucaristia, e uma deles apenas o batismo, posteriormente a crisma e a eucaristia. Então, vem em seguida a liturgia batismal, na qual eles receberão esse sacramento para participarem do mistério da morte e ressurreição de Cristo. Eu sempre gosto de dizer que o batismo é uma morte por afogamento, porque é na água. Quando a gente é batizado, a gente recebe uma certidão. A certidão de batismo é uma certidão de óbito. Quer dizer que vocês morrerão. Assim como nós que fomos batizados um dia morremos. Morremos para o pecado, morremos para o mundo, morremos para nós mesmos, morremos para o egoísmo, morremos para os vícios, para as paixões desordenadas, enfim, morremos para tudo aquilo que é contrário a Deus. Como São Paulo disse na 8ª leitura, né? Na sua epístola aos Romanos: mortos para o pecado, vivos para Deus. Então, é morte e ressurreição, uma vida nova, a vida no Espírito, a vida em Cristo. Nós, depois que eles receberem o batismo, a crisma, vamos acender novamente as nossas velas para renovarmos as nossas promessas batismais. E nós vamos de novo dizer que nós renunciamos a Satanás, a todas as suas obras, a todas as suas seduções, e vamos professar a nossa fé em Deus. Agora, não adianta nós dizermos que renunciamos ao pecado, que renunciamos a Satanás, se nós continuamos vivendo no pecado. Essa renúncia tem que ser a expressão de um propósito sincero de lutar, de resistir até o sangue na luta contra o pecado, temos que pedir a Deus essa graça, termos aversão ao pecado. Não adianta dizer renuncio, se eu na primeira oportunidade volto correndo para o pecado. Se eu renuncio é porque eu tenho aversão, eu não aceito mais o pecado. E se eu creio é porque eu estou aderindo a Deus, a sua palavra. Ele deve ser o meu Senhor que governa a minha vida. E depois vem a liturgia eucarística, a Eucaristia, na qual o Senhor ressuscitado nos visita, como visitou aquelas mulheres que foram ao sepulcro na manhã do domingo de Páscoa e foram surpreendidas pelo anjo dizendo: eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui. Vocês não devem procurar entre os mortos aquele que está vivo, o túmulo está vazio. E esse é o grande escândalo da fé cristã. Nós cremos num Deus que foi crucificado, mas que ressuscitou, está vivo. Este homem, Jesus, que é Deus encarnado, morreu por amor a nós, mas ressuscitou. O seu túmulo está vazio. Há muitas pessoas famosas cujos túmulos são visitados e as pessoas vão até lá para homenagearem ou até venerarem, no caso dos santos, por exemplo, os seus restos mortais. Mas
Quem vai ao Santo Sepulcro em Jerusalém vai venerar um túmulo vazio. Nós cremos na ressurreição da carne. Cristo ressuscitou e nós com Ele, pelo batismo, participamos da sua vitória, do seu triunfo sobre o pecado, sobre a morte. E vejam bem, o diabo já foi derrotado. Ele sabe qual é o seu fim. O fim da história já está determinado. É certo. Ele já foi destruído. Ele já foi derrotado. Ele sabe que no fim ele vai perder essa guerra. E mesmo assim ele não descansa. Todos os dias o diabo acorda motivado. Pior, porque ele nem dorme, né? Querendo fazer com que nós percamos a nossa alma, mesmo sabendo que ele já está derrotado. E nós que participamos da vitória de Cristo, que sabemos que, se nós permanecermos na graça de Cristo, nós venceremos, a vitória garantida para nós. Somos tão inconstantes, vacilamos tanto, somos tão preguiçosos. Então, nesse sentido, nós temos que aprender com o diabo. Ou seja, ele que é um derrotado não desiste de nos levar para o inferno. Nós que somos vitoriosos em Cristo, não podemos fazer corpo mole, não podemos desistir de alcançar a salvação, porque a vitória é certa, é garantida. Então, coragem, tenhamos ânimo. Mais de uma vez no Evangelho de hoje nós ouvimos: não tenhais medo. Não devemos ter medo de nada, porque Cristo ressuscitou. E nós com Ele, e se nós permanecermos unidos a Ele, então com Ele nós venceremos o pecado e a morte. Nos alegremos por estes nossos irmãos que nesta noite se unirão a nós, serão incorporados a Cristo, serão acolhidos por Deus, receberão a graça da adoção filial. E alegremos-nos porque Deus também nos concedeu esta graça, este privilégio de fazermos parte do seu povo, da sua família. Amém.